Bom, primeiramente, bom dia a todos presentes aqui, bom dia aos que nos acompanham de forma online também. Quero cumprimentar o Felinto, a Ana e dizer que é muito importante que mais candidatos a vereadores estejam antenados nas demandas dos comerciantes e buscando trazer também soluções para esse nosso setor. Quero cumprimentar o Luciano, Luiz Fernando, dizer que eu gostei também, da mesma forma que o Ney, gostei muito da carta, muito mesmo. A gente, às vezes, lá no trabalho legislativo, acaba se incomodando com determinados assuntos e outros acabam passando em branco. Alguns aqui a gente já lidou, já trabalhou e, infelizmente, não conseguiu evoluir, porque a prefeitura atual ela não é de bom trato com os comerciantes da cidade. Eu, quando entrei como vereador, me deparei com uma prefeitura que, naquele momento que nós estávamos vivendo de pandemia, culpava os comerciantes pelos problemas da pandemia. Essa é a mais pura realidade. Os donos de comércios, como as Espadas, os donos de restaurantes, os donos de bares, eles eram culpados pelos problemas da pandemia e sofreram, naquela ocasião, as piores consequências possíveis. Então, eu espero muito que o setor tenha ciência disso e reconheça isso e repudie aqueles que foram os responsáveis por maltratarem o nosso setor. E eu falo nosso setor porque eu sou dono de restaurante, eu estou vereador. E como vereador, nós vimos aquela situação e fomos defender os comerciantes na Câmara Municipal. Por sinal, eu acho que eu era o único vereador que defendia os comerciantes na ocasião. Os vereadores, a maioria deles, tem rabo preso, dependem da prefeitura. A prefeitura tem um controle sobre a Câmara Municipal, então nenhum deles dava a cara para bater em defesa dos comerciantes, porque a filosofia da prefeitura não era defender os comerciantes e continua não sendo. Quem vier aqui, sentar aqui e falar que é para vocês, vai estar mentindo. E eu falo na frente da pessoa, se precisar, porque eu senti isso também na pele. Mas nós evoluímos, nós conseguimos avançar. Eu até pedi para o Cadu, que é meu assessor, trazer aqui o meu material de campanha, porque para eu não esquecer de nada, para que a gente possa deixar bem claro situações que nós conseguimos avançar. Mas nós conseguimos avançar na flexibilização do uso de mesas e cadeiras na calçadas. Essa foi uma conquista recente, que após muita discussão, muito embate, muito trabalho, muita concessão, concessão inclusive de votos no plenário da Câmara, nós temos um decreto hoje que deu uma flexibilizada, melhorou, não é o ideal. Nós acreditamos que o Ney entrando como prefeito, nós podemos evoluir ainda mais nesse assunto, mas existiu uma flexibilização e graças ao nosso trabalho na Câmara Municipal. Nós conseguimos uma situação muito importante que eu considero que atinge um número de comerciantes significativo, que são os comerciantes dos eixos estruturais. Para quem não sabe, os eixos estruturais são os estabelecimentos que estão embaixo das marquises das ruas que passam o expresso. República Argentina, Padre Agostinho e... como é que é a do Boa Vista? O nome agora me fugiu lá em cima, mas as que passam o expresso. Avenida Paraná. E era proibido o uso de mesas e cadeiras embaixo dessas marquises, que é um absurdo, até porque as calçadas são todas elas grandes, Então era proibido, e nós conseguimos a liberação. Hoje o comerciante está permitido a usar essas calçadas nesses estabelecimentos. Nós conseguimos aprovar um projeto de lei que era um erro drástico da prefeitura, e esse erro fazia com que a AIFO fosse, eu costumo dizer, até desculpa o linguajar, mas buscar pelo em ovo, que era a questão dos sons ambientes. Antes da nossa lei, a AIFO ia
vinha num estabelecimento como esse, via aquela caixa de som branca ou um televisor e exigia o KNAI de alvará com entretenimento. O alvará com entretenimento que eles exigiam é o mesmo que uma balada ou um bar que necessita ter um isolamento acústico por causa de banda, precisava ter. E isso não fazia sentido nenhum o dono do restaurante, o estabelecimento, por causa de uma televisão ou de uma caixa de som de baixo porte, ter que apresentar o alvará do KNAI de entretenimento. Nós fizemos uma lei, alterando a lei existente, e tiramos isso, acabamos com essa folia, porque a AIFO chegava no estabelecimento, quando via que não tinha nada, que estava tudo certo, achava essa situação para multar os comerciantes. E muitos comerciantes foram multados por causa disso, então isso foi um avanço muito importante também. Conseguimos na Câmara Municipal atuar junto com a Brasel, um trabalho em parceria que fizemos com a Operação Garantia, aonde levamos por um período que estava dramático a criminalidade na nossa cidade, onde bandidos estavam entrando nos estabelecimentos, noias, bandidos, enfim, conseguimos levar a Operação Garantia para as ruas. Naquele momento, o Luciano é testemunha, nós aliviamos a situação, né, Luciano, no qual até quero agradecer a parceria por isso. Nós também aprovamos a lei que institui ações de auxílio e proteção contra assédio em setores de gastronomia e entretenimento. Essa lei não é para punir o comerciante, não é para punir o dono da balada, da casa noturna, mas é para proteger as mulheres, e esta lei também está em vigor, está funcionando. Entre outros requerimentos que nós apresentamos durante essa gestão, que foram acatados pela Prefeitura. O requerimento, presidente, é uma prerrogativa do vereador, no qual você apresenta a sugestão à Prefeitura, ela é votada no plenário pelos demais vereadores e segue para a Prefeitura ser aprovada. A Prefeitura avalia se vai implementar ou não a sua sugestão. Eu fui, por 3 anos consecutivos, o vereador que mais apresentou sugestões à Prefeitura de Curitiba. Muitas delas acatadas, muitas delas não acatadas, e acredito que muitas as não acatadas devido ao fato de eu ser irmão do concorrente mais forte da máquina, a Prefeitura. Mas, mesmo assim, nós conseguimos evoluir em muitos requerimentos, diversos assuntos importantes, conseguimos aprovar projetos de lei de polos gastronômicos, enfim, foi um trabalho muito extenso que nós fizemos para o setor. E o que nós temos pela frente agora? Nós temos algumas propostas. Uma delas, o Ney, inclusive, citou muito por cima aqui, mas é permitir que o comerciante possa usar o recuo frontal para estacionamento. Essa ação da Prefeitura, que proíbe o uso do recuo frontal, e se eles começarem a exigir para valer, que eles já estão multando, agora que é época da eleição pararam, mas já estavam multando comerciantes, ela vai quebrar diversos comerciantes dos bairros da cidade. Nos variados bairros de Curitiba, se você for, tem mini mercado que usa, que depende desse recuo frontal, tem farmácias que dependem desse recuo frontal, tem açougues que dependem desse recuo frontal, tem restaurantes que dependem do recuo frontal, e eles querem acabar com isso, sendo que poderia deixar liberado com o espaço suficiente para as pessoas andarem nas calçadas. Mas a Prefeitura é radicalmente contra. Tem um projeto de lei meu e de outra vereadora para liberar o uso desse recuo frontal, e a Prefeitura, com o seu poder e com a sua influência na Câmara, barrou esse projeto, mas está lá tramitando. A nossa esperança é que nós possamos mudar essa gestão e aprovar e salvar centenas de comerciantes de quebrarem, fecharem os seus negócios, até porque o que o Felinto falou é muito prudente, e isso eu já ouvi do secretário de governo, Luiz Fernando Jamur, de que ele acha que tem que acabar o máximo possível com vagas de carro, e que a cidade não tem que ter gente andando de carro, tem que ter gente andando de bicicleta e de ônibus, então tem que acabar com as vagas de carro. E é isso que está prestes a acontecer. Para vocês terem uma ideia da realidade das coisas, na Arthur Bernardes, onde tem um shoppingzinho que tem
por volta de 30, 40 lojas, uma do lado da outra, vocês devem conhecer ali aquela região, e eles estão acabando com todas as vagas de carro daquela região. O que vai acontecer? Acabar com o comércio ali também daquela região. Essa é uma filosofia, então nós precisamos evoluir nesse projeto, que são os nossos propósitos de trabalho. Também temos que reduzir essa burocracia da multa de publicidade ao ar livre. Isso foi um decreto assinado, por incrível que pareça, pelo vice-prefeito, na época, que é candidato, que virá aqui na sabatina dele. Ele assinou um decreto determinando a multa. Até se alguém estiver aqui e tiver a oportunidade de perguntar, pergunte-os. A multa para aqueles que estejam com o seu letreiro ou sua comunicação visual irregular. O que aconteceu na prática? Comerciantes estão há 50 anos no centro. Quanto tempo você tem de loja? 80 anos. Tem a As Espadas. Exemplo como a As Espadas. O cara está lá há 80 anos. Nunca teve esse problema. O urbanismo chegou para ele e falou assim: você tem 10 dias para resolver isso, trocar sua placa, resolver, ou você vai levar uma multa de 10 mil, 15 mil, daí sucessivamente, de acordo com o número de multas. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. A prefeitura tem que regularizar as coisas, deixar em ordem as coisas, mas conversa antes, chama o empresário, o comerciante para dentro, explica o que vai acontecer, dá um prazo de 2, 3 anos, que é o suficiente para que o empresário possa se organizar. Agora, chegar um fiscalzinho revoltado com a vida no estabelecimento do cara e dar o prazo de 10 dias para trocar a placa de publicidade dele, senão ele vai levar multa, isso é vergonhoso. E isso o setor, os comerciantes, os empresários não podem aceitar, não podem admitir. Temos também a ideia da criação de um departamento municipal de incentivo aos comerciantes, justamente, que é o quê? É fazer com que o empresário que está abrindo um estabelecimento, presidente, ele sente na prefeitura e tenha um departamento que ajude ele, que explique para ele, que desenrole o problema para ele, e não ao contrário. Hoje a prefeitura complica ele, hoje a prefeitura prejudica ele, e com prazer. Isso que é o mais interessante ainda, eles prejudicam e complicam quem quer empreender com prazer. Então a gente propõe um departamento na prefeitura, se o Ney ganhar, isso é uma briga pessoal minha, que nós vamos ter um departamento colaborativo com o empresário e comerciante da nossa cidade. Também estamos com um projeto tramitando para flexibilização do uso de música ao vivo, claro que respeitando os limites sonoros, respeitando a quantidade de aparelhos sonoros e os limites, os horários, mas não é possível em uma cidade que se diz moderna, inteligente, o Luiz Fernando não poder botar no seu jardim uma voz e um violão aqui às 4, 5 horas da tarde. E não pode, hoje não pode. Quem colocar a voz e violão fora dos seus estabelecimentos e até dentro, sem isolamento acústico, está irregular na cidade de Curitiba. Então, nós estamos também tentando adequar isso e enxergamos que nós precisamos fazer um trabalho radical, para concluir, Luciano, para não me alongar, mas um trabalho radical na questão dos polos gastronômicos. Os polos gastronômicos, hoje, eles deixam muito a desejar. Nós precisamos fazer com que realmente esses locais tenham prioridades, que eles tenham privilégios, no bom sentido da palavra, que nos polos gastronômicos tenha menos burocracia, que tenha mais flexibilidade do uso, tanto de música quanto de mesas e cadeiras, enfim, a lei de polos gastronômicos hoje é para inglês ver. Bem, na verdade, não serve para nada, serve muito pouco. Então, nós precisamos reformular essa lei inteira dos polos gastronômicos. Eu sou sempre muito sincero e transparente, como fui aqui já no começo, enxergo que a Abrazel tem como entidade o dever democrático de fazer essas sabatinas, mas também, ao mesmo tempo, eu enxergo que agora é hora do setor reconhecer o trabalho de quem esteve lá na Câmara brigando pelos empresários e comerciantes, quem esteve de portas abertas, tanto para a Abrazel, para a Abrabar e para todos os comerciantes e empresários da cidade de Curitiba, e reconhecer que
sem dúvida nenhuma, para o bem dos pequenos comerciantes, para o bem dos setores de restaurantes, para o bem dos setores de bares, a melhor opção hoje para a Prefeitura de Curitiba é o Ney Leprevot. E para os setores se demonstrar que são unidos, que querem alcançar os objetivos, que querem evoluir, que querem sair de uma gestão que só atrasa o comerciante, que não acrescenta em nada, eu acredito que esses setores vão se unir em prol da candidatura do Ney Leprevot e, com certeza, levar ele para o segundo turno. E eu não tenho dúvida que, se ele for para o segundo turno, levar ele à vitória. E também quero aproveitar, não posso deixar de pedir o voto para vereador. Hoje, muita gente ainda não sabe em quem votar para vereador. Vai chegar perto da eleição, muita gente não vai saber, por isso que é importante pedir o voto. Vamos pedir o voto, peçam o voto dos outros, mas muita gente não sabe, então é muito fácil de vocês conquistarem, se vocês puderem me ajudar com o voto de amigos, funcionários, familiares, vai ser muito importante. Os meus adversários, Luciano, estão dizendo por aí que eu estou eleito. Isso é uma mentira. Minha chapa está pesada, tem esposa de deputado estadual na minha chapa, tem, na nossa chapa, no caso, né? A gente está na mesma chapa, mas tem esposa de deputado estadual, tem assessora de deputado federal, tem gente de internet, tem 2 grandes concorrentes aqui também do meu lado, então eu não estou eleito. Isso eles usam para conquistar o voto das pessoas e nos prejudicar. Então eu peço essa corrente aí para vocês poderem me ajudar e a gente continuar fazendo um trabalho em prol dos comerciantes da cidade. No mais seria isso, muito obrigado, fiquem todos com Deus, estamos juntos nessa luta. Obrigado.